E aí pessoal, beleza? Então agora vamos entender como trabalhar com o CO do site. Se você abrir a pasta src aqui, Components, você vai ver que nós temos aqui um arquivo co.js. Caso você não tenha ele e tiver feito uma instalação limpa, aqui no site do Gatsby, em Add and CO Component, ele vai explicar certinho tudo que você tem que fazer para criar e funcionar o componente. E ele está usando aqui no Gatsby Config.js o site metadata. E ele cria um componente co.js, certo? Voltando então aqui para o código, vamos entender o componente co. Então, primeiramente eu vou começar deletando esses comentários. E aqui você pode ver que ele está importando o React Helmet. Se você fez uma instalação limpa, basta vir aqui na página do Gatsby, em Plugins, e fazer a instalação do React Helmet, certo? É só você executar aqui a linha de comando do npm para instalar e depois chamar no Gatsby config. Então, de volta de novo aqui para o código, vamos entender aqui o componente. Então, a primeira coisa aqui que eu vou fazer no componente, e vou alterar ele para JS JSX. Agora eu vou colocar aqui o novo padrão de função também, ok? Vocês não precisam colocar, mas se quiser deixar igual os componentes que a gente vem criando, então basta colocar aqui const igual, daí aqui seria o parênteses, caso ele tenha propriedade, no caso aqui ele está passando todas essas, e colocar aqui a setinha. Feito isso, vamos entender todo o arquivo agora. Então, aqui você pode ver que ele está passando umas propriedades. Aqui ele está fazendo uma query do GraphQL, pegando o site metadata, que vem aqui do Gatsby config, ó, site metadata, certo? Aqui você já vê ele usando o Helmet, que seria do React Helmet. E ele pega aqui, ele cria aqui alguns HTML attributes, no caso aqui, ó, a language, certo? Que está vindo no caso do componente. No caso aqui, ó, se você abrir a página index, é a única página que eu deixei aqui por enquanto com o CO. Então essa página ela só está passando o title, certo? Então o language que ele vai capturar aqui, como eu não estou passando, ele vai pegar o default, que seria aqui o EN, certo? Aqui ele já passa, você pode ver que ele já está passando por default props, o language, o meta e o description. Você pode ver que o meta, ele é um array. E aqui no CO prototypes, você pode ver aqui, ó, que no caso aqui é o meta, ele é um array de objeto. Então, se você olhar aqui o meta, você pode ver que ele é um objeto, né? E dentro dele tem um array. Vamos dar uma olhada como é que está agora no site. Então eu vou inspecionar o elemento, certo? Então aqui você pode ver que o language está EN. Se eu for para a página About, ele nem tem, porque eu não passei o componente CO. Então, vamos mudar isso. Volto aqui para o código, eu vou abrir aqui o componente index, que seria a home. O que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou passar, além do title, eu vou passar também aqui um description. Welcome. Ok. Vou copiar aqui o import, vou para a página About, vou importar o componente CO e vou chamar a tag aqui, CO. Então, aqui no caso, vou passar o title, vou falar que é About, e vou passar aqui o language. Vou falar que a About, só um exemplo, que é o K. Pronto. Se eu voltar aqui na Home, vou abrir aqui o head, vou dar um Ctrl F aqui,
Description. Olha só, aqui embaixo, ó. Description, welcome. Aqui na home a language está EN, se eu for para About, ficou o K, certo? Então voltando aqui para o componente SEO, aqui também tem, por exemplo, o title. Eu coloquei aqui uma string, my title. Então aqui no site você pode virar o my title. Então qualquer página que eu for, está my title. Mas eu posso também capturar o title que está vindo lá do componente, certo? Então, vou colocar aqui title, que na verdade já estava, né? Viu que eu mudei. No caso aí o seu, com certeza vai estar assim. E agora ele vai pegar dinamicamente do componente, ó. No caso das páginas lá, na About, e na Home, seu devido title. Se eu clicar no Gallery, você pode ver que ele manteve Home, é porque ele não tem o componente SEO, então a gente tem que colocar lá também. Olha só, se eu for para About e voltar para o Gallery, ele mantém About porque está sem, então vamos colocar lá nele e na página Contato também. Então vamos copiar aqui e vou importar já nos dois. Então vou vir na página Contato, vou importar, vou vir na página Galeria, vou importar também. Vou copiar aqui o componente. Vou colar. Salvar, eu vou vir no Galeria. Vou colar. Gallery. Pronto. Então nas duas páginas que faltava, eu coloquei a tag SEO e não esquecendo de importar também nas duas o componente, ok? Voltando para o componente SEO, então aqui o title template ele está capturando do site metadata, certo? Ó, site metadata, title, daí está pegando esse Gatsby Default Starter. Olha só, Gatsby Default Starter. Então, se você voltar aqui, se você alterar aqui algum outro texto ou chamar alguma outra query do GraphQL passando outro tipo de informação, ele vai alterar lá. Aqui o meta você vai usar aqui para as redes sociais. Você pode ver aqui que ele está pegando os metas do Twitter. Aqui no caso, ó, name, Twitter, card e o content summary. Então, se você vier aqui na página do Twitter Developer, você vai ver que ele fala para você passar exatamente isso, ó, o name, Twitter card e o content summary, certo? Aqui também tem a do Facebook. E seria isso aqui, ó. Quando você passa o meta certinho lá e compartilha no Facebook, é assim que ele vai aparecer se você passar todos as tags meta aqui dele. Então olha só, aqui no caso ele OG title e ele passa um content aqui e o texto aqui, ó, seria o título aqui que aparece nesse card. Então se você voltar aqui no arquivo de SEO, você vai ver aqui que ele já tem também esse property OG title e o content aqui no caso dele, ele está passando o title no nosso aqui, né? E esse title o que seria? É o title lá do nosso componente que a gente criou na tag SEO. Aqui eu adicionei o OG Image e copiei aquela imagem de exemplo lá do site, essa daqui, tá? Eu copiei daqui, ó, peguei esse OG Image e passei aqui, ó. E copiei essa URL aqui de imagem, só para deixar de exemplo aí, para depois vocês adicionarem a imagem que vocês preferirem, certo pessoal? Vamos ver agora então sobre o sitemap. Então a princípio eu vou fechar tudo aqui. Então pessoal, o sitemap, para iniciar, nós vamos instalar ele, usando a linha de comando aqui, então já vou copiar. E em seguida basta adicionar no Gatsby config. Então vou abrir o terminal, vou pausar a aplicação, vou instalar. Então enquanto ele instala, eu vou já colocar lá no Gatsby config o plugin
E ele fala aqui também para no site metadata passar o site URL. Então, vamos lá. Primeiro eu vou copiar aqui o nome do plugin. Vou vir aqui, vou abrir o Gatsby Config. Vou colar o plugin aqui. Vou copiar aqui o site URL. Ctrl C. E vou adicionar aqui, ó. Vou colocar aqui. Ok. Daí aqui você põe a URL do seu site que vai estar em produção. Então, no caso eu vou deixar esse mesmo. example.com. Então eu vou salvar. Ó, a instalação terminou. Agora, voltando aqui para o site, ele fala que nós temos que rodar o Gatsby Build e o Gatsby Serve. Então, vou copiar aqui. E ele explica aqui que é só usando esses comandos que você vai conseguir testar. Então, quer dizer, se você usar o Gatsby Develop, você não vai conseguir testar, ok? Então, abri o terminal de novo aqui, eu vou colar ó, Gatsby Build e Gatsby Serve. Então, vou deixar executando. Olha, acusou um erro aqui. Ah, tá aqui ó, o erro. Ó. Faltou uma vírgula. Então, vamos de novo. Vou executar então. Ok, terminou aqui. Ele está rodando agora ó, na porta 9000. Então, vamos abrir lá. Porta 9000. Ok. E agora eu coloco aqui na porta 9000 o site map.xml. Vou dar um Enter. E aqui você já pode ver que ele capturou todas as páginas que nós criamos. Então, aqui tem a About, a Contato, a Galeria e a Index. Então, o nosso sitemap também está funcionando. E isso é muito bom para os robôs de busca. E vão indexar todas as nossas páginas. E agora, para terminar, vamos criar o nosso arquivo robots.txt. Aqui ele dá um exemplo do que a gente tem que colocar dentro do nosso arquivo. Então, vamos criar ele lá antes. O nosso arquivo robots ele fica na raiz do nosso site. Então, a gente vai criar uma pastinha aqui chamada static e aqui dentro que a gente vai criar o nosso robots.txt. Certo. Voltando aqui para o site do Google, vou copiar todas essas regras, vou voltar aqui para o Robots, vou colar aqui. Então, lá ele explica que se eu tiver alguma página que eu não queira que seja indexada, por exemplo, eu não quero que seja indexada a Gallery, então eu colocaria aqui. Aqui no caso, ele está falando que todas podem ser indexadas e o sitemap aqui, você coloca aqui a URL do seu site e o nosso sitemap está exatamente nessa posição como a gente viu aqui nesse exemplo. Ó. Tá vendo? Vai ter a URL, certo? E sitemap.xml. Então depois você só acerta aqui a sua URL. No caso aqui, esse primeiro eu não vou querer, que eu quero que todas as páginas sejam indexadas. Isso aqui é comentário, eu não preciso. Então vou salvar assim. E está feito. É isso aí, pessoal. Vocês entenderam agora como você vai usar o SEO na sua aplicação, usando aqui o componente SEO. Instalou o plugin do sitemap, para ele gerar um sitemap do seu site, pegando todos os links, e já deixou aqui pronto o arquivo robots para os robôs de busca, ok? Então é isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima!